Toda vez que eu treino alguém que é um líder mundial ou um esportista mundial, fala, você já perdeu. Mas como, doutor Cury? Você já perdeu. Você já perdeu porque, sem que você saiba, você se sabotou, se tornou seu carrasco. Você excitou, promoveu um fenômeno chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante dos mesmos estímulos. Por exemplo, uma pessoa compra um carro velho, né, quase não consegue, o motor não funciona direito, mas ele se sente super feliz, é a primeira realização. Ao longo do tempo, de anos ou até décadas, se ele compra uma Ferrari, ele teve mais prazer na fase inicial do que na fase com os anos de sucesso, no apogeu. Porque nós vamos registrando, através do fenômeno RAM, registro automático da memória, janelas que aumentam esse nível de exigência para sermos felizes, realizados e relaxados. Por isso que toda pessoa famosa... Bom, seu podcast é o número 1 do Brasil, já há 3 anos. Isso me deixa muito contente, porque você quer contribuir com a humanidade. E não é fácil essa jornada. Você não chegou até aqui com o céu sem tempestades, caminho sem acidentes. Teve muitos acidentes. E seria muito bom falar desses acidentes, inclusive para que as pessoas entendam que elas podem escrever capítulos nobres em dias mais tristes. Bom, mas quando você atinge o sucesso, você tem que fazer a segunda jornada, a jornada do coração. Porque se não fizer a jornada do coração, que é a jornada interior, o sucesso ela vai se tornando uma armadilha, um cárcere mental. Mesmo que nós não nos auto-sabotemos, a própria psicoadaptação vai nos tornando incapazes de sentir o mesmo prazer, a mesma alegria diante dos mesmos estímulos. Você quer ver um fenômeno, antes de eu entrar no caos da minha depressão, que eu estive no 2º ano, isso aqui é um fenômeno grave. Os pais, quando eles estão diante dos filhos bebês, né, que não entendem muita piada, não entendem a linguagem, a psicolinguística, eles se tornam bem-humorados ou não? Sim. E com o passar do tempo, as crianças aprendendo a linguagem, na adolescência, os pais se tornam bem-humorados? Não. Eles psicoadaptaram. Pais... Dão menos risada, se divertem menos, dão menos gargalhada. É grave. A psicoadaptação é cruel. As pessoas perdem o encanto com seus filhos. Pois é. Quando os filhos não sabem falar, os pais querem roubar uma palavra. Quando eles aprendem a arte de dialogar, o pensamento linguístico, dialético, eles deixam de comunicar aquilo que é mais relevante. Os pais abortam o diálogo, ou pelo menos abortam em grande parte. Isso é cruel para a nossa espécie. E não é uma casuística brasileira, é uma casuística da humanidade, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as gerações. Bom, retornando, eu estava no 2º para o 3º ano da Faculdade de Medicina. Fui longe aqui. A dor se tornou a minha mais importante professora na mais incrível escola, que é a escola da existência. Eu era sociável, eu tinha vários amigos, gostava de festas e jantares, mas por que eu estou deprimido? Por que eu estou sofrendo? Por que eu não estou alegre? Por que eu não contemplo o belo? Por que eu não consigo me envolver com as pessoas? Por que eu não consigo controlar meus pensamentos? Que máquina, que mente é essa? Onde eu produzo tantos pensamentos tóxicos numa velocidade tão grande? Por que eu não consigo, que eu dirijo o meu veículo, mas não dirijo a minha emoção? Aí eu comecei a escrever todos os dias praticamente. E nunca mais parei. Quando você é fiel à sua própria consciência, você tem uma dívida impagável consigo mesmo. O sonho de construir uma nova teoria para contribuir com a humanidade, porque aquela dor me fez entender a dor dos outros. A partir daquele momento, no 2º ano, eu comecei a enxergar os pacientes de maneira diferente. Um paciente estava ali com câncer, em fase terminal, o professor dava uma aula sobre, ele falava CA, não falava câncer, falava sobre fisiologia, patologia e ia embora. Todo mundo ia embora, mas eu ficava. Eu ficava porque eu queria conhecer as lágrimas que esses pacientes choraram, as dores que ele nunca verbalizou, o medo da morte, as angústias. E eu gastava tempo com uma escuta ativa, ouvindo às vezes o inaudível e vendo o invisível. E o escritor nasceu da dor. E os pacientes me ensinaram demais. Cada ser humano nunca deveria se diminuir por ter uma crise emocional, por ter um conflito, até mesmo uma psicose.
Cada ser humano é único e irrepetível. Mesmo numa psicose, quando nós produzimos, ou quando um paciente produz ideias paranoicas de que o mundo conspira, ou a televisão está falando com ele, sabe, ideias desconexas, fora dos parâmetros da realidade, nem de longe isso reflete uma pequenez intelectual. Somos tão grandes que podemos romper com a realidade, algo que a IA nunca vai ter. A IA nunca vai ter dúvida, a IA nunca vai se sentir angustiado, solitário, nunca vai ter medo. Isso é próprio da complexa intelectualidade e emocionalidade capitaneada pelo eu, que pode ser tanto virtual quanto real, se ele se empoderar ou se ele se fragilizar e dar credibilidade autógena. Certo. Agora, como é que os professores no mundo todo, da pré-escola à pós-graduação, exigem que os alunos se lembrem o que aprenderam há 2 meses, há 3 meses? Certo. E em cada momento social, onde estou, ou como estou, meu ambiente emocional, a minha intencionalidade, minha motivação, então, meu desejo e a minha personalidade muda a cada momento porque eu registro novas experiências. Então, como estou, o que sou, onde estou, interfere no processo de leitura. Então, não há lembrança pura do passado. Certo. O passado, ele é sempre uma reinvenção no presente, porque nós criamos continuamente. Nós podemos criar a IA, mas IA nunca vai criar a mente humana, vai reproduzir dúvida, angústia, essa rebeldia criativa totalmente que há em cada ser humano. Por isso cada ser humano é um empreendedor. E cada líder não é mais do que um garimpeiro de ouro. Nós não criamos o ouro, nós removemos as pedras. Democratizar o acesso às informações é muito importante. Por isso que, por um lado, a internet, ela deu um salto muito grande. Um salto na comunicabilidade. Então, nós expandimos as relações interpessoais. Salto na produtividade e o salto na capacidade do ser humano desenvolver autonomia a partir de ele deixar o isolamento cognitivo. Mas, ao mesmo tempo, o digital mexeu com 3 moléculas de ouro. A melatonina, que induz e estabiliza o sono. Isso é grave. Tem milhões de pessoas, crianças que não estão dormindo, adolescentes que não estão dormindo. E centenas de milhões também de adultos, não é? São milhões. A maior parte das pessoas estão com problemas com sono na atualidade. A melatonina é uma molécula de ouro. A segunda é a dopamina e a terceira é a serotonina. A serotonina e a dopamina modulam a emocionalidade e gera uma dependência nos níveis da cocaína. E eu escrevi um livro que eu publiquei recentemente. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, chama-se Ansiedade Digital, Como Enfrentar o Mal do Milênio. Aquele livro que você falou, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, que fala da síndrome do pensamento acelerado, né? SPA. Então eu escrevi sobre o mal do século, a SPA. Agora eu escrevi Ansiedade Digital, o Mal do Milênio. É inacreditável como as pessoas estão vivenciando a dopamina barata. Cada vez estímulos rápidos e pronto. E a mente, ela se vicia, precisando de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. E eu tenho sido uma voz solitária. Não queria sê-lo, mas tenho sido, dizendo que estamos na era dos mendigos emocionais. Pessoas, milhões, centenas de milhões de pessoas precisando de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Bom, vamos voltar então ao meu ateísmo. Para mim, Deus era fruto da intelectualidade criativa. Lembra-se que eu disse? Nós produzimos milhares de pensamentos por dia e algumas emoções, dezenas de emoções por dia. A emoção é real, o pensamento é virtual. O que é virtual, você é muito mais criativo. Claro que a emoção também ela é flutuante, né? Não existe equilíbrio emocional, como se acredita até na psicologia. A emoção está em contínuo processo de desequilíbrio. Se você é uma pessoa desequilibrada, tenha um pouco de paciência, porque todo ser humano é. O que não pode ser é de manhã tenso, na hora do almoço você está irritadiço, à tarde ninguém te suporta e à noite você não se aguenta. Aí não dá. Então essa flutuação grande da emoção é muito séria. Mas achar que uma pessoa tranquila não tem crise de ansiedade é uma utopia, porque 100% dos seres humanos têm ansiedade. É uma ansiedade vital, extremamente saudável. Nós podemos falar sobre ela. Bom, para mim, Deus era fruto dessa intelectualidade, era uma estratégia do cérebro para suportar o seu caos na solidão de um túmulo. Porque a morte, ela é cruel. Nós temos
entre 30 e 40 trilhões de células, e nenhuma delas está preparada para morrer. A morte é cruel. A finitude da vida é cruel. O fim da existência é cruel. Então, ser um ateu e pensar no fim da existência como eu pensava, o caos que vai ocorrer na solidão de um túmulo, era angustiante, ao mesmo muito angustiante, mais do que eu consiga descrever, e ao mesmo tempo me fazia afastar completamente da tese, da ideia de Deus. Mas como minha teoria estuda o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, como homens e mulheres saíram fora da curva, libertaram seu imaginário e construíram novas ideias na filosofia, na ciência e nas mais diversas áreas, eu fui até Einstein, estudei a mente dele. Como é que Einstein, aquele jovem que não deu certo como estudante nem como professor, desenvolveu uma das mais complexas teorias numa firma de patentes em Berna, sem nenhum mentor para dirigir a sua tese? Como é que é isso? Sem nenhum apelo intelectual. Ele libertou o mais complexo dos pensamentos, o pensamento imaginário, que é um pensamento antidialético, que não é esse pensamento que copia os símbolos da língua. Ele usou a arte da dúvida, como eu abordei. Ele duvidou dos seus paradigmas. Ele entendeu que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Sem entender essa tese de gestão da emoção, quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Estudei ele, estudei Freud, estudei Kant, estudei uma série de pensadores e fui até Jesus Cristo. Esperava encontrar uma pessoa sem grande intelectualidade, sem grandes impactos. Eu fiquei assombrado. Eu fiquei perplexo. Veja bem, no exato momento em que Judas Iscariotes o beija, o golpe da traição deveria detonar o gatilho, abrir janela... Killer. E gerar o quê? Foco ou hiperfoco? Hiperfoco. Hiperfoco. O Homo sapiens deveria se tornar um Homo bios. Um bicho, um animal. Naquele momento, ser traído é uma das experiências mais angustiantes. Tem pessoas que se digladiam ou nunca mais se relacionam. Mas, para espanto da psiquiatria e da psicologia, ele olhou para o traidor e o exaltou, o chamou de amigo. Ele não tinha medo de ser traído, número 1. Ele tinha medo de perder um amigo. Número 2. A sua paz valia ouro. O resto é lixo. Era inegociável. Ele não vendia nem pelo seu traidor a sua saúde emocional. Lembra? O eu não dava credibilidade autógena. Ele sabia que por detrás havia uma pessoa em conflito. Ele não comprava aquilo que não lhe pertence. Eu falei, mas espera um pouquinho, que autonomia é esta? Freud baniu da família psicanalítica Jung e Adler. Na história, sempre os grandes pensadores excluíram quem o contrariaram, mas este homem inclui seu traidor no ato da traição. Eu tenho convicção que se os grandes ateus da história, ainda que não se tornassem adeptos a nenhuma religião, estudassem a mente de Cristo, isento de viés, de paixão, de rejeição, de exclusão, eles provavelmente o seguiriam, ainda que não fosse uma pessoa religiosa. Eu não defendo uma religião. Me tornei um cristão sem fronteiras. Bom, quando ele o chamou de amigo, ele foi mais longe. Amigo, por que você está aqui? Agora eu te pergunto, Joel, ele sabia por que ele estava lá? Claro que sabia. Ele previu, horas antes, no último jantar. Mas ele, diferente dos executivos, dos pais, dos líderes, ele não quer resposta pronta. Ele quer que as pessoas pensem criticamente. Mesmo usando o óbvio. Por que você está aqui? Ele usou o método socrático das perguntas no nível que Sócrates jamais imaginou. E o que aconteceu? Judas saiu do hiperfoco, atirou as moedas de prata. Quase ele se torna um pensador que mudaria o traçado da sua história e da história da humanidade. Mas no meio do caminho detonou o gatilho. Ele vivenciou tudo que viveu com seu mestre. Abriu janela killer duplo P da culpa cruel, da autocobrança. A cobrança branda é bom. O sentimento de culpa branda é bom. A cobrança intensa, a autocobrança intensa é cruel. O sentimento de culpa intenso, ele é um carrasco da nossa saúde mental. Gerou hiperfoco e ele tentou
ele atentou com a sua vida e morreu, infelizmente. Mas não era para ser assim. Horas depois, Pedro estava lá, o herói Pedro, querendo saber como é que estava o seu mestre. E ele estava ferido e mutilado, e veio uma serva. Ele negou uma vez, hiperfoco. Negou outra vez, hiperfoco mais intenso. Na terceira vez, ele chegou ao ponto da blasfêmia. Ele negava veementemente. O erro dele não foi menor do que Judas Iscariotes. Aliás, foi um erro mais intenso em tripla dose, indicando que esse erro poderia destruí-lo, autodestruí-lo. Mas no exato momento em que ele erra, os olhares se cruzaram. E só o Lucas, Dr. Lucas, o médico, que tinha olho clínico, enxergou. E ele gritou sem dizer palavras: eu te compreendo. Você pode me negar, mas eu sei quem você é, apesar de todo o seu comportamento errático. Eu te compreendo. Quando as palavras faltam, nós temos que aprender a gritar no silêncio. Às vezes o silêncio é muito mais poderoso do que milhões de palavras que tentam domar o cérebro ou corrigir as pessoas. Pedro foi chorar e ele mudou a sua história. Aquele jovem hiperativo, tenso e ansioso, que horas antes cortou a orelha porque errou, porque queria cortar o pescoço, quase cometeu um assassinato. Ele foi uma das pessoas que mudou a história da humanidade sem cultura acadêmica. Ele não influenciaria ninguém além de 1 quilômetro do lugar onde nasceu e viveu. Mas como é que pode ele ser um dos jovens que, junto com João, que era bipolar, Tomé, que era paranoico, Mateus, que era corrupto, aquele time de jovens completamente qualificados, por que ele gerou a maior startup mundial de transformação da humanidade? 11 mudou. Hoje, 11 milhões não mudam nada. Porque ele treinou aqueles jovens a amar a educação, a amar a humanidade, a não se curvar à dor. Ele treinou a enxergar uma prostituta como rainha. Exato. E um leproso que todo mundo, leproso nas mais diversas formas, que todo mundo rejeita como um príncipe. Ele mostrou que se uma pessoa quer ser grande, ele tem de se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. Aí eu mudei. O meu ateísmo. Aí você se apaixonou. Não teve jeito. Não teve jeito.